Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Quantos estão alegres? A alegria do Senhor é a nossa. Tá fraca essa força? Tem ovelha aí? Tem? Cadê as ovelhas? Ô glória! Cadê as ovelhas? Tem geração ovelha aí? Tem? Maravilha de Deus, geração ovelha. Olha que lindo. Poxa vida. Eita Jesus. Parece que o pastor tá dormindo com a geração ovelha, né? Eu sou ovelha, tem que, né? Acordar, dormir, levantar, né? Somos ovelha, maravilha. Vamos estar nessa noite recebendo a última porção desse evento, né? A última dosagem, o último vinho, né? Desse evento maravilhoso, Geração Ovelha. Vamos nos colocar de pé, vamos interceder nesse momento pela vida do apóstolo, que vai nesse momento assumir a tribuna, trazer mais um alimento do céu, mais uma mensagem do coração de Deus para o coração desta igreja. Estenda as suas mãos sobre ele, meu Pai, meu Senhor da glória, Pai de amor e de graça. Neste momento, Pai, aí está o teu filho, Senhor. Desde já não temos nem palavra para descrever tamanha alegria e te agradecer de estar com o teu filho, Pai amado, Senhor, finalizando este evento extraordinário, que é único, que o Senhor, Pai, preparou neste final de ano para derramar sobre a vida desta igreja, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho nesta hora. Usa ele conforme a tua vontade, o teu querer, e eis-nos aqui, a tua igreja, o teu rebanho, o teu aprisco está aqui para receber, em nome de Jesus. Apóstolo Gustavo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, graças a Deus. Cadê o povo mais feliz dessa terra? Hein? Glória a Deus. Eu sempre falo isso na igreja. Cadê o povo mais feliz Glória. dessa terra? Maravilha. Quem aqui já voa? Quem já teve a sensação de voar aqui? Alguém já voa aqui? É o que vai acontecer conosco hoje, nesse sentido. Você vai voar na asa do Espírito. Glória a Deus. Quem esteve aqui sexta-feira pôde aprender um pouquinho. Quem gostou do curso sexta-feira? Deu para aprender um pouquinho? Deu? Deu, Roberto? Roberto não, Daniel? Deu, Daniel? Daniel é o ovelha que não para de rir. Se você é o mais alegre desse lugar. Glória a Deus. Graças a Deus. Brincadeira, que eu tenho já um carinho por ele, por isso estou na liberdade, eu acho que ele não se importa. Né? Sei disso. Irmãos, vamos aprender um pouquinho hoje. Já disse para vocês, não sou pregador. Pregador é o pastor Elias. É o diácono que acabou de ministrar aqui agora. Eu sou apenas um colaborador.
E hoje a gente vai pegar 2 textos para a gente estudar de novo. Mesma coisa. Hoje a gente vai estudar a crucificação e a condenação de Jesus. Amém? Hoje a mensagem será a seguinte. Eu queria que você repetisse comigo. Ninguém pode mudar o que está escrito. Agora você vai repetir isso para o teu amigo que está do seu lado, para o seu irmão, para a sua esposa. Ninguém pode mudar aquilo que está escrito. Isso é muito forte. Compraram cebola, pastor? Hoje vai picotar cebola aqui. Quando tu vê, ele está chorando. Né, João? Vamos lá? Já abriu sua Bíblia? Vamos lá. João capítulo 19, do verso 22 ao verso 17 e 22. Livro de João, capítulo 19, verso 17 ao 22. Vou ler para você. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e colocou no cimo da cruz o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título. Porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Amém. 2 coisas que eu vou destacar aqui nesse texto. Ele estava perto da cidade. Diga, ele estava perto da cidade. E no verso 22, a última fala de Pilatos. Pilatos respondeu aos seus conservos lá: escrevi o que escrevi. Essas 2 coisas nós vamos destacar hoje aqui na nossa ministração. Diga para pelo menos 2 pessoas que estão do teu lado hoje: ninguém vai mudar o que está escrito na cruz. Ninguém vai mudar o que está escrito na cruz. Eu queria que você, nesse momento agora, redobre a sua atenção. Redobre mesmo. Por quê? Porque esse texto que nós lemos da crucificação, e aqui agora vai começar a aula. Vamos lá. Esse texto que nós lemos aqui da crucificação de Jesus, há pelo menos aqui 4 relatos na Bíblia sobre essa crucificação. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas e também tem em João, falando desse mesmo texto que nós lemos aqui. Mas com um detalhe: no relato de João, diga João, no relato da crucificação de Jesus, diz que Jesus ele foi crucificado à 6ª hora. Diga, Jesus foi crucificado à 6ª hora. Mas na observação também em Lucas, ou em Marcos, melhor dizendo, falando dessa mesma crucificação, diz que Jesus foi crucificado na
terceira hora. Ué, quando você pega a Bíblia para ler, você vê, lá em Marcos diz que Jesus foi crucificado, pastor Elias, a terceira hora. E Lucas e João fala que eu fui crucificado, ele foi crucificado na sexta hora. Ué, só que a crucificação de Jesus, eu estou falando da crucificação, mas ele foi condenado também no livro de João, no capítulo 19, lá em cima ainda, no verso 14, diz que ele foi condenado na sexta hora. Vamos aprender isso. Como é que eu aprendo isso? Eu vou ensinar isso para você. Quando você vê na Bíblia, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma simetria. Por quê? Entre a condenação de Jesus e entre a crucificação de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você já aprendeu sobre isso? Se você não aprendeu, eu vou ensinar você. Quando ele está falando da sexta hora, João está falando da sexta hora, essa hora aqui é a hora romana. Roma. Quem conhece Roma? Já ouviu falar? Catolicismo romano? Então, a hora da crucificação de Jesus foi na sexta hora. Ou seja, quando lá em Roma fala da sexta hora, a virada do dia começa à meia-noite. Amém? Então, da meia-noite até a sua crucificação foi 6 horas. Diga, 6 horas. 6 horas. Lá em Marcos está falando que Jesus foi crucificado à terceira hora. Ué, como pode? Se ele foi condenado na sexta e ele foi crucificado na terceira, inverteu? Ele foi crucificado na sexta hora, ele foi condenado na sexta e foi crucificado na terceira. Não pode. Não bate, amém, irmãos? É a mesma coisa. João, eu te condeno aqui a 30 anos de cadeia, sexta hora. Mas ele foi crucificado na terceira. Ué, retrocedeu, o tempo voltou atrás. Pode. Está vendo? Vocês entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Estão entendendo? Posso continuar? Por quê? Na terceira hora. Aqui em Marcos, a terceira hora era o horário judaico. E como era o horário judaico? O horário judaico era do pôr do sol, às 6 horas da manhã. Acho que agora eu estou entendendo. Então, amados, vamos lá, para você entender. O horário que Jesus foi condenado, diga, sexta hora. Sexta hora. Jesus ele foi condenado na sexta hora. E ele foi crucificado na terceira hora. No horário judaico, terceira hora, aí você começa a contar 6 horas da manhã, 3 horas, então 7, 8, 9. Então que horas Jesus foi crucificado? 9 horas da manhã. Amém, irmãos? Então, quanto tempo, olha só, pegaram Jesus, bocanharam ele, e aí agora ele vai dali onde ele está até o Calvário. Quanto tempo Jesus levou para carregar aquela cruz, irmãos? Quantas horas? Que horas que ele foi condenado? 6 horas. Que horas que ele foi crucificado? 9 horas. Então, quanto tempo Jesus levou para carregar a cruz até o Calvário? 3 horas. Até aí vocês entenderam o que o papai está ensinando? Sim ou não? Pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender já já o que eu estou falando. Por que eu estou falando isso para você? Lá em João 14, diz que era na sexta hora, que ele foi condenado. E em Marcos, diz que ele foi na terceira. Eu já expliquei isso para você. Então, como pode alguém ser condenado na sexta e ser crucificado na terceira? Ou seja, o relógio andou para trás? Não pode, amém, irmãos? Então, como é que eu vou entender essa aparente contradição? O fato é que quando João relata, Jesus foi condenado 6, mas ele
foi feita essa contagem da terceira hora da meia-noite, que você já entendeu, amém? Quem entendeu isso, sim ou não? Então, sendo assim, amados, Jesus ele foi condenado às 6 horas da manhã e crucificado às 9 horas. E aí, você vai descobrir que Jesus, ele levou 3 horas, diga 3 horas, no lugar da condenação até a sua crucificação. E é isso que eu vou explicar para você. É porque eu sou metodista, sim, metodista, metódico, sabe? Eu explico no mínimo detalhe para você poder entender. O que ocorre, amados, por que eu estou falando isso para você? O que ocorre é que aquele caminho que Jesus andou, né, entre o pretório, a delegacia, até o Calvário, o local da crucificação, aquele caminho tinha apenas 3 quilômetros, diga 3 quilômetros. Porque eu quero que você entenda, eu vou explicar bem explicadinho para você entender. A morte de Jesus foi na terceira hora, 9 horas da manhã. Jesus foi condenado por Pilatos às 6 horas da manhã. Ou seja, está condenado, agora carrega a cruz. Vamos lá, pegou a cruz. Ele tinha que caminhar aquele pretório, aquela caminhada da delegacia até o Calvário. Quantos quilômetros tinha do pretório da delegacia onde ele estava até o Calvário? Quantos quilômetros? 3. Ali era uma estrada pavimentada, uma estrada boa de andar, tranquilo. Sabe quanto tempo era o percurso de Jesus do pretório da delegacia onde ele estava até a cruz do Calvário? Aquele percurso de 15 quilômetros, ele faria em 15 minutos. Está começando a entender o que o papai está ensinando para você? O peso da cruz, o peso, a carga daquela cruz do Calvário fez com que Jesus levasse 3 horas para chegar ao Calvário e ele não conseguiu chegar na plenitude. Amém, irmãos? Está dando para você começar a entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Está dando, senhor? Para o senhor entender o que eu estou falando? O que ele faria em 15 minutos, João, ele já estava 3 horas, porque era muito peso, era muito pesado. Amém, irmãos? Por quê? Devido ao peso da cruz, devido às feridas, devido às torções, às contusões, fizeram com que Jesus levasse 3 horas. Maltrataram ele, humilharam ele, cuspiram nele, ofenderam ele. Não foi fácil. Então, o que nós estamos falando aqui, amados, Jesus, é justamente isso. Eu não quero trazer uma mensagem para poder fazer com que você motive, olha, ganha carro, ganha dinheiro, mas o que me motiva a estar aqui hoje em São Miguel do Gostoso é justamente a paixão que eu tenho pelo aquele que morreu por mim na cruz. É ele quem me motiva a estar aqui falando dele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje, ninguém pode mudar aquilo que está escrito. Pegaram Jesus e falaram assim, olha, você é um bandido, qual é o pecado? Perguntaram para ele, qual é o pecado que Jesus cometeu? Porque era assim que eles faziam, eles pegavam e colocavam à beira da estrada, para que todos vissem. Então Jesus, ele levou 3 horas, por quê? Porque ele estava ferido, ele estava sendo torturado, ele foi contundido, e aí ele levou 3 horas. Está dando para você entender, irmãos? Então, o que você faz em 15 minutos, ele já estava 3 horas. Sabe por causa de quem? Você sabe por quem que ele estava lá sofrendo? Era por você. Era por mim.
O profeta Davi, lá no Salmo 22, se você quiser acompanhar, ele profetiza sobre esse momento da caminhada de Jesus, dessas 3 horas de percurso. O Salmo 22, no verso 12, 13, 14, 15, fala justamente disso. Diz assim, olha, e muitos touros de Baçã me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Você sabe o que significa touro de Baçã? Era justamente os soldados romanos que batiam, que espancavam, que maltratavam, que humilhavam o Senhor. Verso 13, contra mim abriu-se boca, como faz o leão que despedaça as bois. Eles xingavam Jesus, eles ofendiam Jesus, eles humilhavam Jesus. E o verso 14 diz, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Verso 15, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim deitas no pó da morte. Esse Salmo 22, do verso 12, 13, 14, 15, é a profecia de Davi, falando sobre a crucificação de Jesus. Ou seja, foi a maneira poética que Davi encontrou, amado, para dizer que Jesus caiu. Em dado momento, como a gente percebe aqui, a Bíblia diz que todos os ossos de Jesus se desconjuntam. Você vai entender toda essa narrativa que eu estou dizendo, onde eu vou chegar para você. Eu vou dizer e vou repetir para você. Jesus o condenaram por nada. Qual é o motivo? Não tem. Vamos criar um motivo? Vamos dizer que Jesus Nazareno, rei dos judeus. E aí disseram, não diz que ele é o rei dos judeus, não. Fala que ele está dizendo. E aí, Pilato diz, escreve o que eu estou escrevendo. E aí você vai entender. Jesus levou 3 horas. Daqui até o Calvário. Ele poderia levar 15 minutos. Mas fizeram todo tipo de maldade, ofensa, calúnia, tudo com ele fizeram. Maltrataram ele, né? E a um certo momento, a Bíblia diz que os seus ossos se desconjuntou. E aí ele perde completamente as forças. E nesse momento, um homem chamado Simão Cirineu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Vai ter um momento na nossa vida, amados, que a gente vai ter que ser esse Simão Cirineu. Alguns irmãos que vão aparecer no curso da nossa história, que a gente vai ter que pegar ele assim, ó. Mesmo que você não tenha nada a ver com essa causa. Eu quero dizer para você que eu estou aqui hoje como um Simão Cirineu. Tem uma amiga minha que ligou para mim e falou assim, meu apóstolo, cadê o senhor? Estou precisando do senhor. Não que ela esteja caída, machucada, desconjuntada, mas é um amigo que está numa guerra, que está numa batalha, que está numa peleja, que está, né? De repente você que está aqui hoje, nessa noite, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a sua vida, mas você está se sentindo uma pessoa desconjuntada, machucada, ferida, humilhada, caluniada, ofendida. E aí, eu vim aqui hoje para cumprir missão. Eu não vim aqui hoje somente para ver os meus amigos, rever os meus companheiros. Eu vim aqui hoje para cumprir missão, irmãos. Eu vim aqui para declarar para esse lugar, para que ele nunca mais seja o mesmo. Glória a Deus. Para que você entenda que existe alguém que é todo poderoso, que muda a história de qualquer ser humano.
Então Jesus, amados, ele perdeu completamente as suas forças, como muitos de nós estamos aqui hoje. E aí ele é obrigado a ajudar. E às vezes a gente tem que comprar brigas que não são nossas. Às vezes nós compramos brigas que não são brigas nossas. Quando você vê, você já está no meio. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É o teu amigo, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, você está no meio. Você é um irmão sem meu. Porque só tem você para ajudar ele. Não tem mais ninguém. E finalmente, amado, depois de 3 horas de sofrimento, de percurso, Jesus chega ao Calvário, local da crucificação, e não era no cume do monte. Lá longe, não. O texto diz que era o quê? Era perto da cidade. Jesus levou 3 horas, ele não subiu o monte não, irmãos. Igual você vê lá no filme da Globo, não é isso não. Jesus vai subindo lá no monte, não. É como se fosse assim, ó, na beira da estrada. Era no início, era em praça pública, para que todos vissem. Não é essa mentira que você vê aí no canal Plim Plim, não. Que ele foi lá, vai lá no monte, lá no altão, não, irmãos. Essa crucificação era feita na entrada da cidade, para que todo o povo pudesse assistir. Está dando para você entender, irmãos? E Jesus, ele chegou ao Calvário, lá longe. Isso, amado, é uma espécie de praça. Essa entrada era uma praça, entrada principal de Jerusalém. Por quê? Porque os romanos, eles costumavam fazer o quê? Crucificar todos os malfeitores em locais públicos, para que as pessoas que passassem enxergassem a sua nudez, a sua vergonha e o seu crime. Jesus ali já estava exposto, sendo mostrado a sua vergonha, o que ele tinha feito. E o que Jesus fez, amados? Jesus ali estava despido, ele estava pregado na cruz, e ali ele foi levantado. Era Páscoa. Em Jerusalém, as pessoas estranhas, né? Ou as pessoas passavam para ir para a Páscoa, né? 3 horas da tarde se comemora a Páscoa. Logicamente que os pais tapavam os rostos dos filhos, os homens das mulheres, para que não visse a nudez daquele homem, né? Lá está Jesus na cruz. Diga, lá na cruz está Jesus. E a Bíblia relata que ele estava na cruz pendurado na cruz do meio. Junto a ele estavam o quê? 2 ladrões, um à direita e o outro. O ladrão, né, da direita tinha o nome de Dimas, e lá na plaquinha no pescoço dele estava dizendo: era ladrão e era malfeitor. O seu ladrão da esquerda, ele era chamado de Gestas, plaquinha no peito dizendo: ladrão e malfeitor. Agora o soldadinho lá de Roma quer botar a plaquinha em Jesus. E aí pergunta: eu agora quero botar a plaquinha de Jesus. Qual é o crime dele? O que ele fez? Aí Pilatos faz assim, coça a cabeça para cá, coça a cabeça para lá. Escreve aí: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Não foi isso? Aquele homem vai, pega a plaquinha, e quando ele está a caminho para colocar a placa, pastor Elias, o homem que estava sendo crucificado, o ladrão da direita, ele
meio que fofoqueiro, meio aquele cara que fica espiando tudo, já viu aquela pessoa, né? Como é que é, gente, o nome dessa pessoa que gosta de ficar olhando na vida dos outros, ficar olhando para lá e para cá? Curioso, né? Eu não estou perguntando que aqui no Rio Grande do Norte é outro nome, né? Lá no Rio de Janeiro é outro nome, né? Chama de vacilão, xilão, tem um monte de nome lá. Um monte de coisa. Aqui eu estou perguntando para vocês. E aí aquele guarda passa com a plaquinha já com o nome. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí, quando aquele homem passa, ele olha para a placa, o ladrão da esquerda, pastor Elias. E aí ele diz, ué, ele olha para Jesus e diz, poucos, tu é rei? Tu é rei? Eu quero te pedir uma coisa. Se já que tu é rei, lembra de mim quando você entrar no teu reino. Aleluia. Glória a Deus. Ele olhou para a placa e percebeu. Disse, Jesus o Nazareno. Glória a Deus. Tu é rei? Então lembra de mim quando você entrar no teu reino. Está dando para você entender, irmão? Sim ou não? Consegue entender isso? Glória a Deus. O soldadinho chega para Pilatos e pergunta, qual é o crime dele? Me diz, porque eu vou escrever o crime dele em 3 idiomas, hebraico, grego e latim. O cara queria botar mesmo Jesus na Medina. Ele queria expor mesmo qual era o crime do cara. Então Pilatos, amados, havia declarado por 3 vezes que Jesus era inocente. Mas mesmo assim, colocaram a plaquinha. Jesus, Rei dos Judeus. E aquele homem indagou, não, quero saber qual o crime. Qual é o crime? Você consegue entender isso? Sim ou não? Já que o Senhor é rei, lembra de mim quando o Senhor entrar? E aí ele coloca a plaquinha lá em cima. Subiu a escadinha, né? Isso é a conjectura. O que está escrito na placa, irmãos? O que está escrito na placa? Porque isso vai ser importante para a gente poder. É a nossa mensagem. Jesus. O que está escrito naquela placa? Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Fique atento a isso, porque a partir de agora você vai entender a pregação. Quando deu meio-dia, as pessoas começaram a chegar em Jerusalém, festa da Páscoa, Cordeiro Pascual, seria imolado 3 horas, e passávamos pelo Calvário, as pessoas olhando. As pessoas passavam ali, pastor Elias, e diziam, é um ladrão. As pessoas começaram a dizer, é um ladrão. Mas na cruz está dizendo, Rei dos Judeus. As pessoas passavam. Você está conseguindo entender, irmãos, o que eu estou dizendo? As pessoas passavam pela rua, olhavam, falavam assim, ah, um ladrão. Mas quando olhavam a placa, dizia, Jesus, Rei dos Judeus. Outras pessoas passavam e diziam, ele é malfeitor. Mas na cruz está dizendo, Rei dos Judeus. Outras pessoas passavam, pastor ele dizia, é criminoso, mas a placa diz, é Rei dos Judeus. Glória a Deus. Ele é criminoso, ele é blasfemo, ele é impostor, ele é charlatão, mas na cruz está dizendo, Jesus, Rei dos Judeus.
Aí você pergunta para mim, por que, pastor? Pergunte para mim, por que, pastor? Pergunte para mim, por que, pastor? Por quê? Não importa o que dizem de você. O que importa é o que está escrito na cruz. Quer que eu repita para você entender tudo de novo? Porque você não dá glória, irmãos. Eu vou repetir para você entender. Jesus, ele foi condenado por não ter feito nada. Condenaram ele por nada, por crime nenhum. Maltrataram, humilharam, crucificaram, cuspiram, xingaram, ofenderam. De tanto maltrato, de tanta humilhação, os seus ossos se desconjuntou no meio do caminho. E o peso era tão grande da cruz que ele levaria 15 minutos para percorrer aquele percurso. Só que ele levou 3 horas. Diga, 3 horas. Mas mesmo assim, o amado não conseguiu levar. Teve que aparecer um Simão Cirineu para lhe ajudar. Porque o homem estava desconjuntado. E quando ele chega lá no Calvário, ele se depara com mais 2 malfeitores. Um com a plaquinha dizendo ladrão e malfeitor. Dimas, o da direita. Gesta, o da esquerda. Que também estava escrito ladrão e malfeitor. E aí, o soldado pergunta a Pilatos: agora eu quero fazer a placa deste homem. É esse que está no meio. Diz para mim poder fazer. Qual é o crime e o nome dele? Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Opa, isso não é crime? Rei dos Judeus? Eu quero crime. Coloque isso. Mas ele não é rei, ele diz que é rei. Escreve o que eu estou lhe mandando. E aí ele faz a placa. Quando passa com a placa, o ladrão da direita olha e vê: Rei dos Judeus. Tu é rei, o Senhor é rei. Então lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. E o mais interessante é que dali naquele momento, ou seja, meio-dia, é a hora que vai começar a chegar o povo para ver. E era justamente aonde? Era na cidade. Os malfeitores ficavam justamente expostos para que todos pudessem ver o que? A sua nudez, o crime e o nome que ele tinha cometido. Está dando para você entender, irmão? Sim ou não? Sim. E neste momento, aquele povo começa a passar. E aí um diz: é malfeitor, é criminoso, é bandido. Mas a placa está dizendo Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Ou seja, o que eles estão dizendo não é o que a placa está dizendo. E aí, por isso eu disse para os senhores: não importa o que dizem para você. O que importa é aquilo que está escrito. Aleluia. Agora você deu glória. Agora você deu glória. Porque não importa, irmãos, o que as pessoas estão falando para você, dizendo que você não consegue, que você é incapaz, que você é impotente, que a tua vida não vai para frente, que nada vai acontecer, que você é um porra-botas, que você seja lá o que for. Mas eu quero te dizer, não é o que está escrito na palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Então não importa o que dizem de você, importa aquilo que está escrito. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E eu vou falar mais para você. Se
Se ligou nisso que eu disse, sim ou não? Não importa o que dizem de você, importa o quê? O que está escrito. Tem mais. Você não é o que o mundo diz que você é. Vou repetir para você entender. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que está escrito na cruz. Você é aquilo que está escrito na cruz. Amém, irmãos? Então não se preocupem com o que falam de você, com o que acham de você, com o que dizem de você. O importante é o que está escrito na cruz, ao meu respeito. Você pode dar uma glória, irmãos? Glória a Deus. Por mais que as pessoas, amados, passem e dizem, por mais que as pessoas podem passar por você, dizendo, olha, é um ladrão, é um malfeitor, é um blasfemo, continua escrito, é o rei dos judeus. Os judeus ficavam irritados porque as palavras voam, mas o que importa é aquilo que fica escrito. Amém ou não amém? Amém. Alguém pode dizer assim, você não vai chegar, tua vida não vai mudar, o milagre não vai acontecer, essa igreja não vai encher, você é incapaz, não importa o que dizem, teu marido não vai transformar, o teu filho não vai mudar. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas digam. O que importa é aquilo que está escrito. Jesus é o rei dos judeus. Conseguiram entender, irmãos? Não. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí eles foram a Pilatos e não esperava, né? Pilatos é o rei judeu. Não. Sim, ele diz que é. Então, amados, só um detalhe, Jesus ele nunca disse para Pilatos que ele era o rei. Pilatos disse que ele era o rei. Ele disse, tu o dizes que eu sou. Por que eu estou dizendo isso para você? Tem um detalhe, Jesus nunca disse, para mim, Jesus nunca disse que era rei. Vamos repetir? Jesus nunca disse que era rei. Pilatos foi quem disse que ele era rei. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque quem é e quem tem, aonde ele entra, todo mundo sabe que ele é. Eu vou dizer para você, aonde você tocar, aonde você chegar, aonde você estiver, Deus vai iluminar aquele lugar. Deus vai transformar qualquer lugar e qualquer situação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não é você que vai dizer que você é de Deus. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, João é homem de Deus, Daniel é homem de Deus, irmã Célia é mulher de Deus, o Tiago é homem de Deus, a irmã Lourdes é mulher de Deus. Esses senhores que estão aqui na frente são homens e mulheres de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O diácono é homem de Deus, a sua esposa é homem de Deus. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, irmão? Sim ou não? Você não vai precisar dizer quem é você, porque onde ele chega, aonde você chegar,
vai ter a plaquinha. Vai ter aquela plaquinha sobre a sua vida. Jesus Nazareno, o Rei do Judeu. Amém, amados? Amém. A resposta de Pilatos para aquele soldado diz o quê? Escreve o que eu estou te falando, escreve o que eu escrevi. Está escrito. Em outras palavras, ninguém vai mudar aquilo que está escrito. Preste atenção. E eu vou falar isso para você agora. Todo dia Satanás, que ele é o acusador, ele comparece diante de Deus e pede para mudar aquilo que está escrito sobre você. Vou repetir para você entender. Todo dia Satanás vai até a Deus e fala e pede para mudar aquilo que está escrito sobre você. Sabia disso? Quem sabia disso? Todas as vezes que o diabo comparece diante de Deus, tentando te acusar, tentando me acusar, mude o que está escrito na cruz, eu vou dizer para você, Jesus, ele se levanta e diz: aquilo que eu escrevi, ninguém vai apagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Vou repetir para você entender, porque eu acho que o povo não deu muita glória, não, pastor. Esse pastor não dava muito, não. Aleluia. Aleluia. Todo dia o inimigo aparece diante de Deus e fala assim: vamos mudar. Eu quero que tu mude a história dele, porque ele não vai conseguir, porque ele não vai chegar, porque ele não tem força, ele está desanimado. Ele está desanimado. E aí Jesus pode até falar assim: realmente ele está desanimado, ele não estava nem mais querendo estar, ele não está nem mais indo para a igreja. Jesus diz assim para ele: se levanta e diz: aquilo que eu escrevi, ninguém pode apagar. Glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: ninguém vai mudar aquilo que está escrito na cruz. Ninguém vai mudar aquilo que está escrito na cruz. Glória. Nós temos o maior sonho do diabo, do adversário, é mudar, é alterar, é apagar o que está escrito ao teu respeito, ao teu respeito, ao meu respeito. Mas eu vim aqui hoje, nessa noite, Glória São Miguel do Gostoso, Aleluia. dizer para você que aquilo que está escrito na cruz a seu respeito, ninguém vai apagar. Anota isso na sua agenda, porque quando eu voltar aqui você vai dizer isso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por que não vai apagar? Porque não foi com lápis, não foi com caneta, não foi com tinta, foi com o sangue precioso do Senhor. Sabe por que não vai apagar? Porque foi com o sangue precioso do Senhor. Glória. Foi com o sangue precioso que ele escreveu. E aí, pastor? Aleluia. Aí você vai perguntar: o que está escrito na cruz ao meu respeito? Aí tu vai perguntar para mim, né? O que está escrito de mim na cruz? Quer saber? Colossenses 14, 2,14. Eita glória. Por isso que eu falei, não sou muito pregador não, tá? Pregador é pastor Elias. Gálatas capítulo 2, verso 14. Colossenses ou Gálatas?
Gálatas, desculpa. Gálatas. Não, perdão, é Colossenses mesmo. Desculpa. Colossenses. Filipenses, depois Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 14. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, Amém. você. Diz assim, ó. O que está escrito lá na cruz, pastora Janaína, aos amados que estão aqui hoje nessa noite? Aí você vai dizer assim, o que está escrito na cruz, a meu respeito, que ninguém pode mudar? Justamente isso. Está pronto? Lá vai. Olha aí. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constatava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então vamos lá, gente, para você entender. Diz que Jesus, ele pegou a cédula. Me dá uma folha comum. Não tem folha comum? Tem? Deixa eu pegar uma folha aqui na minha vida. Aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é uma cédula de pagamento. É uma dívida. Isso acontece muito com cheque, nota promissória, uma coisa que você está devendo para o outro. E aí ele vem cobrar. E aí Jesus está dizendo o seguinte, aqui diz que era uma dívida impagável. Você não tinha como pagar mais aquela dívida. Já viu aquela dívida que você não consegue pagar? Que era prejudicial. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele pegou essa dívida e fez o quê? Rasgou a célula. Rasgou a célula. Ele pagou a sua dívida com a sua morte na cruz. A Bíblia diz que ele pagou a célula gravando aquela dívida onde? Na cruz do Calvário, e ele carimbou. De que maneira? Tetelestai. Tetelestai, diga tetelestai. Tetelestai significa está pago, eu paguei. Ou, em outras palavras, está consumado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O diabo, ele olhou para mim, para você e disse: você é um pecador. Porque é isso que acontece. Jesus pegou a dívida, cravou na cruz. Ele disse: está consumado, está pago, já paguei a dívida. E aí o diabo olha para a gente e fala assim: você é um pecador. Mas na cruz está escrito que a dívida já está paga. Aleluia. O diabo tenta fazer de tudo para poder tirar você do foco. E eu quero dizer para você: você não deve mais nada. Glória a Deus. Você não deve mais nada. Glória a Deus. Porque tem muita gente que carrega o peso do pecado que fez, irmãos. Sabe por quê? Às vezes, muita gente, né, que entra para a igreja, ele já foi ex-ladrão, ex-viciado, ex-beberrão, ex-drogado, ex-prostituto, ex-viciado. E às vezes aquilo fica, né, ex-cracudo. Eu quero dizer para você, não importa o que o diabo ele tem tentado falar ou tentado lhe acusar. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, nessa noite, é que ele pegou a sua dívida e cravou na cruz.
Aleluia. Diz para você: te dou nova vida. Aleluia. Te dou uma nova vida. Porque às vezes a gente carrega o peso, irmãos. A gente praticou a iniquidade, a gente cometeu um monte de erro, e aí a gente acha que, eu não sou limpo, eu ainda sou sujo, eu sou um pecador, não presto para nada. Era como aquelas pessoas que passavam e viam Jesus lá na cruz, eu disse para vocês. As pessoas olham para você e falam assim: olha, tu não presta para nada, porque já viram você, porque já foi um viciado, um drogado, uma pessoa que era escárnio da sociedade, que não tinha valor nenhum, que ninguém deu valor, mas Jesus amou você e trouxe, resgatou, tirou o carrapicho, tirou as manchas, tirou as feridas, sarou. Tu não tinha paz, tu era angustiado, tu era triste, tu era oprimido. E aí teve um sirimeu, um Simão sirimeu que te pegou, e vamos lá, o pastor Elias da vida, que olhou para você assim, viu lá, quantas pessoas a gente já pegou, né, caída no chão, quantos lares destruídos que a gente entrou, que o marido e a mulher estavam separados, as pessoas estavam desempregadas, sem perspectiva de vida. E aí chegou um irmão, colocou você no ombro e falou assim: meu irmão, vamos lá para a igreja, vamos caminhar no Senhor, vamos para a casa de Deus, porque lá tem o melhor para você. E aí você chega aqui dentro, às vezes você fala assim: que a pessoa está me olhando diferente. Então, não, irmãos, isso é um inimigo que está tentando te acusar, dizendo que você não é, que você é incapaz, que você é isso aí, que você não vai mudar. Eu quero dizer para você: você não é isso aí e que você vai mudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O meu vício levou a perder a minha mulher, o vício fez eu perder a minha esposa, o meu trabalho, a minha dignidade. Mas eu quero dizer para você: isso é uma mentira. Por quê? Por que é uma mentira? Porque alguém disse: você é um bosta. Jesus está dizendo para você: você não é um bosta, você é um príncipe. Está escrito aqui, ele é filho. Ele morreu na cruz, ele pegou essa tua iniquidade, aquele peso que estava na cruz, e disse: olha, está consumado. Então eu quero dizer para você hoje, profeticamente: o teu filho vai sair do vício, as portas de emprego vão abrir para você, a tua saúde vai ser restaurada, a tua casa você vai conseguir comprar, a tua bicicleta, teu carro, os teus negócios vão para frente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque ainda que o diabo te acuse e fale que você não presta para nada, Deus diz para você hoje: ninguém pode mudar aquilo que eu escrevi na cruz. Ele pagou o preço. Ele quitou, ele carimbou e disse: tetelestai. Está pago a tua dívida. A tristeza que você supostamente sentia estava naquela cruz. A angústia que você sentia estava naquela cruz. A dor que você sente, ele já carregou na cruz. Eu quero dizer para você: isso aí não é para você, porque ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos. Glória a Deus. Você é o homem, a mulher mais feliz da terra. Diga para mim. Amém. Eu. Bate no peito assim, eu. Mas tem que ser com força. Eu sou o homem e a mulher mais feliz da terra. Vão achar você antipático, vão achar você soberbo, vão achar você mentido, vão achar você... Tô nem aí. Glória a Deus.
Onde você botar o teu pé, a luz de Deus vai brilhar. Aleluia. Maravilha. Aquilo que estava morto vai reviver. Aqueles seus amigos que olhavam para você e viam você no bar, se acabando na bebida, vai ver você agora se acabando e ganhando alma para Jesus. Dizendo, olha só, Jesus mudou a minha vida e vai mudar a sua. Você é o maior testemunho que está aqui hoje, é você. A minha casa estava completamente desorganizada, apóstolo. Deus hoje traz a restauração da sua casa. Por quê? Porque agora tudo vai voltar para o lugar. Porque o diabo requeria dizendo: ele não vai conseguir, ele não vai chegar, ele vai parar. Quando ele não vem, ele vão secretário. É o vizinho, é o colega do trabalho, às vezes até um dentro de casa, para tentar desanimar você. Mas o Espírito Santo de Deus hoje está dizendo para você: eu paguei o preço. Aí você pergunta: como é que pode? Mas como é que o senhor diz que está escrito? Ele escreveu, ele diz lá, ó, Jesus Nazareno, rei do judeu. André, tudo que tu fez, tudo que tu cometeu, toda a tua transgressão, todo o teu pecado, toda essa safadeza que tu fazia, estou nem aí que tu fez, ó, vou rasgar, ó. Aleluia. Rasga e crava na cruz. Eita glória. Está conseguindo entender, irmão? Sim ou não? Amém. A tua dívida está paga. Diga comigo: a minha dívida está paga. A sua vida está paga. A sua dívida está paga. O diabo, ele olha para mim, para você e diz: vocês são pecadores. Na cruz está escrito: a minha dívida está paga. Você não deve nada. Olha aqui para mim. Todas as vezes que o diabo lançar no teu rosto o pecado, todas as vezes que o diabo lançar no teu rosto o pecado. Posso ser um pouco áspero agora, irmão? Posso ou não? Vocês são do norte, vocês sabem que não tem sangue quente, né? E aí sabe o que você vai fazer? Esfrega na cara dele. Esfrega na cara dele. Porque lá na cruz está escrito: está. Quando esse perturbador aparecer para vocês e começar a ficar perturbando, esfrega na cara dele: a minha dívida já está paga. Jesus já cravou na cruz. Aleluia. Por quê? Porque eles gostam muito. Ah, tu era ex-viciado, ex-drogado, ex-maconheiro, ex-não sei o que, cracudo, tu é raparigueiro, tu era isso, tu era aquilo, tu era aquilo tudo. A partir de hoje você vai ser marido de uma só mulher. A partir de hoje você vai vir para a sua casa, para a sua família. A partir de hoje aquilo que estava bagunçado, Deus vai trazer a restauração. Sabe por quê? Porque tudo que te acusava e fazia você ficar limitado, triste e abatido, você ficava acuado. Só que agora você não vai ficar mais acuado. Agora você vai para frente, amém? Agora você vai marchar. Agora você vai em direção à sua vitória, amém, irmãos? Mesmo ele acusando, mesmo ele afrontando, você vai dizendo para ele: olha, eu tenho uma garantia que Jesus Cristo diz: nada que está escrito na cruz, ele vai mudar. E ele já pagou o preço pela minha vitória. Então a vitória é minha. Amém. A minha vitória. Amém, irmãos?
importa é aquilo que está escrito. Quando você ficar com a cabeça perturbada, meio turbulenta, saiba que é o inimigo tentando, falando para o papai justamente isso. Vamos mudar a história dele, deixa eu mudar a história dele. E aí papai levanta e fala assim: o que eu escrevi, ninguém vai mudar. João é mais que vencedor. Dona Lourdes é mais que vencedor. Tiago é um homem de Deus. Os casal daqui na frente são mais que vencedores. Vão contar bênção e testemunho. Não conheço eles, mas eu não sei. Mas Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida desse casal. Como também vai fazer na vida de outros, na vida do seu Daniel, na vida do Diácono e de toda essa igreja nessa noite. Porque aquilo que Deus prometeu para este lugar, São Miguel do Gostoso, e para os senhores, Deus vai cumprir. Amém, irmãos? Aconteceu tudo ao contrário para não acontecer. Mas eu estou dizendo profeticamente neste lugar. Tudo que está escrito vai acontecer. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé, irmãos? Irmãos, eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Irmão, se eu perguntar aqui. Se eu perguntar aqui, vou dar um cantinho. No final da festa ele transforma o vinho. É sempre no final do culto que ele faz o milagre do vinho. O vinho é o milagre. Deus faz o milagre. Eu não vim aqui à toa, amém, irmãos? Com certeza não vim. Escuta o que eu vou dizer para o Senhor. A história da vida de vocês vai ser uma coisa sobrenatural. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, a gente sabe quem a gente é, a gente toma posse. E eu vim aqui hoje com esse propósito. Essa mensagem de Deus tocou no meu coração. Porque tudo que está escrito na nossa vida tem que acontecer. Eu não sei qual é o sonho do Tiago, mas ele sabe. Eu não sei qual é o sonho desse senhor, dessa senhora que está aqui. O Daniel, daquele moço que está aqui. Ele está me olhando fitamente. O Senhor será um grande homem. Lembra como eu disse aqui? Às vezes as pessoas olham para a gente e não dão nada para a gente. Porque às vezes a gente sofreu tanto na vida, passamos por tantas coisas, que a gente passa a ficar desacreditado. Mas hoje Deus, Senhor, está trazendo uma credibilidade para o Senhor. Não sei porquê, mas Deus está falando isso. Está me falando isso. O homem diz que você não é mais. Mas não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor é um homem de Deus. Vai ser um grande testemunho dele nessa terra. Amém? Cadê o óleo? Vamos de vocês hoje. Pode, pastor? Pode, Vamos fazer diferente hoje. Cadê, pastor? Pega aí. Eita glória. Vem cá, senhor. O senhor é o senhor mesmo, chapéu. Tá bravo mesmo? Dá um abraço. Irmão, você pode falar, posso chamar que estou assim? Não vou ficar com medo de mim, não? Não? Quando eu estava falando para vocês, fica aqui do meu lado.
conheço esse cabra aqui. É cabra que fala aqui? Eu não conheço esse cabra aqui. Mas quando eu estava ministrando, falando daquilo, que o que está escrito, muitas vezes não é, e aí ele estava mostrando ele. Justamente, quem ele está ganhando? Desacreditado. Ninguém mais acredita. Porque a vida que leva, não se fosse ofendido do que eu estou dizendo, tá, senhor? O que eu estou dizendo é que Deus ele vai fazer um milagre na tua vida. Eu vou botar a mão sobre você, a tua vida não vai ser mais a mesma. Em nome de Jesus. Não adianta mais fugir não, tá? Porque a gente se esconder lá nos quintos, ele vai te buscar. Ele vai provar para você que ele é Deus na sua vida. Amém? Você pode tirar o chapéu? Para o senhor? Pode? Bota no chapéu. Aleluia, Pai. Começa não. Sou eu. Esse nome de gente internacional. Meu Deus. Eu não conheço esse senhor. Nunca vi. Mas o que eu sei é que o Senhor vai mudar a história dele. Em nome de Jesus. Isso eu disse Telestai. Senhor, entra no coração desse homem. Faz dele um homem, um instrumento do Senhor. Saulo ele era um homem que perseguia os cristãos. Eu conheço o coração desse homem, Senhor. Tira dele tudo aquilo que faz mal para a vida dele. Todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Aquela sua morte na cruz trouxe vida para nós. E hoje, Pai, eu coloco as mãos sobre esse homem. E eu declaro, diz, assim como o Senhor declarou para aquela figueira, que ela ia secar, eu declaro sobre a vida deste homem. Todo mal que está na vida dele, toda sequidão, toda morte espiritual, hoje acaba. Que ele venha florescer hoje no Senhor. Em nome de Jesus. Que ele nunca mais, se ele tem algum vício, ele vai ter nojo a partir de hoje, Senhor. Porque ele não precisa disso. Ele não precisa da bebida para mostrar que ele é um homem de sucesso. Ele não precisa de nada para mostrar que ele é um homem feliz. A felicidade vai nascer no coração dele. Em nome de Jesus. A mulher dele, a família dele vão ter orgulho dele, Senhor. Em nome de Jesus. A casa dele, os filhos, os amigos, Pai. A mensagem de hoje é: ninguém vai mudar aquilo que está escrito. Aleluia. Chega de sofrer. Muda a história deste homem hoje, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Aquilo que está sobre a minha vida, eu abraço ele hoje. Dá um abraço nele. Amém. Pode abraçar a garrafa, pode arrochar. Aleluia. Assim como o profeta, ele se deitou sobre aquele homem que já estava morto. Ele viveu, Senhor. E eu creio que este abraço que eu estou dando neste homem da história da vida deste homem. Em nome de Jesus. Aquilo que está sobre a minha vida vem sobre a vida dele. E muda a história dele. Em nome de Jesus. Amém, Sara? Bota o boné bonito aí. Deus abençoe sua vida, tá? Olha, você agora tem um pai. Sabia que você tem pai? Não que ó, ele agora é teu pai. Ele vai cuidar do Senhor. Ele vai cuidar do Senhor. Ó, o Senhor é um homem escolhido de Deus. Você escolheu o Senhor para mudar a sua história. Você vê que hoje Deus fala para ele assim, ó, ninguém vai mudar o que é escrito. Mesmo que a aparência está dando tudo errado, está dando tudo certo agora. As pessoas vão ter orgulho do Senhor. As pessoas querem ter orgulho
ficar perto de mim, pode ficar. Eu não fico, não. Vem cá. Pai, no nome de Jesus, quero colocar as mãos sobre esse povo, Senhor, que está aqui. Eu não conheço um deles, mas assim como esse homem, Senhor, eu tive a oportunidade de abraçar. Eu quero nessa hora, Senhor, colocar as minhas mãos sobre essa família, Igreja Batista Reformada em São Miguel. Faz parte da minha família. O Senhor está confirmando, Senhor, todas as suas promessas na vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Está mudando a história. Porque não é o que está escrito. Nem te digo. Fecha o olho. Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui está o teu filho, Senhor. Eu não sei o que está dentro do coração dele. Eu não sei qual é a crença limitante. A palavra que vem no coração dele. Que ele não pode mais acreditar. Porque ele não acredita mais que vai acontecer. Senhor, assim como o Senhor viu, tão certo como o Senhor viu, o Senhor vai mostrar a sua glória para ele, Senhor. Porque o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de maravilha. Quando o Senhor morreu naquela cruz, gravou na cruz, o Senhor disse, tetelestai, está pago. Está confirmado o que eu falei. Que aquilo que eu falei não muda. E a tua vida vai mudar, filho. A tua história vai ser outra. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus. Vai fazendo isso com glória. Vai tocando, Pai. Vai mudando a história. Meu Deus, coisa linda. Coisa extraordinária. Coisa que só o Senhor pode fazer. Fortalece o teu filho. Dê ânimo a ele. Porque na hora que a gente parece estar sozinho, Jesus está com a gente. Ele é o pão, ele é a água, ele é o amigo, ele é o consolador. Oh, Pai, em nome de Jesus, que está essa família, Senhor, querida. Eu me sinto privilegiado, Senhor, de estar aqui hoje, colocando as minhas mãos sobre eles, decretando toda a sorte de bênçãos. Senhor, faz milagre. Aquilo que eu nem imagino, Senhor, que seja bom assim mesmo, porque só o Senhor conhece a história de cada um deles. Isso vai acontecer. Como aquela vara que floresce, eles vão ter confirmações daquilo que eles têm disso. Respostas. Porque caminhar diante de ti não tem sido fácil, Senhor. Para este casal não tem sido fácil na caminhada. Mas tão certo como o Senhor diz. E quanto mais luta, mais vitória, Senhor. Foi como nós vimos ontem, na quinta-feira, neste ano, na sexta. Eu aprendi que a multidão que a gente rompe, vamos chegar aos teus pés. Ela vai chegar ao lugar do teu desejo. Então, seu esposo, confirma sobre ele também, as suas promessas. Faça dessa família uma família maravilhosa, abençoada, unida, feliz. Em nome de Jesus. Oh, Pai. Agora que está o teu filho, conhece o teu coração. Homem com coração de ouro, Pai. Disponível a tua casa, a tua obra, Senhor. Confirma sobre eles a tua promessa. Aquilo que o Senhor tem, Pai, como projeto. Não deixa ele andar na escuridão, no vazio. Porque o Senhor é luz, Pai. O Senhor
é aquele que ilumina, aquele que dirige, que guia. É o teu nome, Senhor. Confirma na vida de alguém, Senhor. A tua promessa. Para a glória, para a honra e o louvor do teu nome, Senhor. Eu declaro sobre a vida dele, a tetelestar. Aquilo que o Senhor promove. Glória a Deus. Glória a Deus. Casal aqui. Está esse casal, Senhor. Essa família amada do Senhor. Para dentro dele. Porque tudo é aquilo que nós acreditamos, Pai. Tudo é o ponto de partida. É um dia após o outro. Tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente desanima, tem dia que a gente desacredita. Mas a mensagem que foi dada hoje, Senhor, do teu altar, é para nós nunca desistirmos e desacreditarmos daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Aqui está esse casal, a Célia, tem promessa sobre a vida deles. Que haja manifestação dos dons espirituais sobre a vida deles. Que a tua unção, Pai, venha sobre ela de porção dobrada. Sobre a vida da Célia, sobre a vida do irmão. E em nome do Senhor Jesus, confirma sobre eles, Pai, aquilo que o Senhor vai colocar nas mãos deles. Ainda neste ano, o Senhor vai estar colocando coisas na mão deles. Coisas espirituais. Será confiado coisas espirituais na mão deles. Que eles possam entender os teus projetos. Ainda que eles aparentemente possam achar que não vai poder, que não são capazes. Não é por eles, mas é para ti, Senhor. É para isso que o Senhor escolheu eles. Teus ungidos, como separados, pessoas que serão separadas para ti, Senhor, para fazer uma grande obra. Hoje, Jesus, se preparem. Prepare a família. Glória a Deus. Colocar à tua disposição. Coração. Parece gigante. Uma formiga assim. Que ela possa aprender a frente esse lugar, ouvir uma vida mais competente, completamente. O Senhor sabe que às vezes nós tentamos usar as nossas capacidades, as nossas intelectualidades para te ajudar, Senhor. Mas eu vejo agora, Senhor, como o Senhor vai transformar a vida dela, fazer dela um grande instrumento ainda mais de Deus. Ela vai se tornar ainda mais dependente de ti, Senhor. Ela vai colocando cada dia o Senhor como centro de tudo. Às vezes, Senhor, nós colocamos as nossas forças. Eu quero te dizer hoje, Deus está tirando todas as suas forças. Deus está tirando toda a tua capacidade, toda a tua intelectualidade. Não que Ele quer o seu mal. Ele quer mostrar que Ele é grande Deus na sua vida. Ele vai fazer coisas extraordinárias
coisas que você nem imagina, nem sonha. Jesus, assim, eu te apresento a tua filha. Uma santo poderoso. Aquilo que ele achava que não iria mais florescer, não tinha mais solução, porque seria pequeno. Eu trouxe hoje no céu nesse lugar para mostrar para você. Ele está com você, está do teu lado, caminho contigo. Para o coração. Nordeste é teu. Deus, glória a Deus. Nordeste é teu. Pastor, eu fiz uma oração, mas eu tinha dado aí para minha família. Vem cá. Vamos chamar um pouquinho de carne de sol lá. Posso te chamar lá? Tá bom, beleza. Alô, Samanta? Milena, viu? Gil. Brasil. Senhor, eu quero apresentar esse casal nas tuas mãos. Hoje pede especial uma oração pela sua família. Eu não sei o motivo que ele pede, mas uma coisa eu tenho convicção de que essa palavra é todo o coração dele. De que é necessário que haja uma intervenção na sua casa. E por isso, Senhor, tudo que o Senhor prometeu tem como promessa de paz, de felicidade, de alegria, de harmonia dentro deste lar. Peço a Ti, Senhor, entra com providência. Em nome santo de Jesus. Eu não sei, Pai, o que possa estar acontecendo, ou que esteja, ou que aparentemente possa vir. Fortalece meus filhos. Dê ânimo a ele, que ele possa continuar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Meu grande amigo, agora, o que você tem que fazer? Se fortalecer. Eu fiz a oração, é
é importante, necessário, eu creio. Agora, eu preciso que você seja cuidado, seja aquele indivíduo, seja, né? Você mora por perto? Mora por perto? Então, ó, o pastor aqui, convide ele para ir lá tomar um café, comer um cuscuz e conversa lá, estou brincando, né? Assim, para conversar, para bater um papo, mas o pessoal gosta de comer cuscuz, né? Então a gente é comer, não é verdade? Então, assim, para que ele possa cuidar, para que ele possa orientar, para que a gente possa, né? Essa oração ela é válida, mas ela é momentânea. É como se fosse assim, estou com dor, estou passando mal, eu tomei uma aspirona, só vai passar a dor, mas daqui a pouco ela volta de novo. Tá bom? Eu queria que vocês fossem acompanhados, tá, pastor? Acompanha eles ali, pastor. Você conhece o pastor Elias? Conhece o Fernando? Quem deve aprender aqui na aula. Então, maravilha de Deus, que ótimo. Melhor ainda, se eu perder da aula, melhor ainda. Já pega a aula, tá? Deus abençoe vocês. Vamos. Eu perder da aula, né? Caramba. Cadê o negócio? Será que dá, pastor? Daniel sempre. Irmãos, vamos agora. Eu queria fazer uma entrega de certificado. Eu queria pedir o pastor para começar a fazer as entregas. Acho que ele é a pessoa ideal, né, gente? O que vocês acham? Vamos lá, pastor? Faz isso não. Glória a Deus. E vai pedindo para ficar aí. Agradeço a minha oportunidade. Graças a Deus.